Chegamos aqui à questão 10, é uma questão agora em que nós vamos abordar o conceito do circuito equivalente TVNAM. E então a nossa missão nessa questão é resolver exatamente o mesmo problema que nós fizemos lá para o princípio da superposição, que eu mostrei para vocês aqui na questão anterior, a questão 9, só que agora trazendo um viés de solução de circuitos, né, em que a gente vai simplificar esse circuito com vistas, né, digamos assim, com vistas à obtenção do circuito equivalente TVNAM, tá certo? E aí, quando a gente fala de circuito equivalente TVNAM, nós estamos falando necessariamente sobre o teorema de TVNAM. Então, nossa missão aqui é basicamente qual? Eu já copiei aqui o circuito, essa é a questão 10, é o mesmo circuito que nós temos. Nós estamos interessados em olhar as grandezas elétricas. Se você olhar aqui no enunciado, está dizendo ali, ó, assuma que se deseja analisar grandezas elétricas apenas no resistor de 6K. Então, eu preciso deixar esse resistor de 6K explícito se eu quiser olhar corrente nele, tensão nele, eventualmente a potência dissipada nele, né? Eu preciso deixá-lo explícito para que eu possa analisar ele posteriormente. E aí, o intuito nessa questão é basicamente que nós encontremos o equivalente TVNAM de todo o circuito que está no entorno, certo, desse resistor, né? Professor Felipe, eventualmente esse resistor poderia ser embutido no equivalente TVNAM? Poderia, né? Poderia se eu não estivesse preocupado em analisar as grandezas elétricas nele, né? Ele poderia entrar embutido ali, e aí o equivalente seria todo esse circuito em relação a esses dois terminais onde estamos calculando o VS. Mas não é o caso, a gente quer deixar aqui esse resistor explícito para que no final eu possa brincar com as grandezas elétricas dele. Aqui a gente está apresentando apenas a tensão que nós já calculamos na questão 9, né, que é a tensão de 8,25 volts, 8,25 volts. Mas aí vocês vão entender que essa tensão vai ser calculada ao final do procedimento por meio do acoplamento dessa resistência de 6 kΩ ao circuito equivalente TVNAM obtido lá no final da solução, tá certo? Então, essa é a nossa missão nesse problema, deixando esse 6K explícito, qual é o equivalente TVNAM. E aí, quando a gente pensa neste equivalente TVNAM, vou até voltar aqui, né? A gente pensa nesse equivalente TVNAM, fazendo aqui uma breve revisão, a gente tem algumas soluções, né? Se você pensar, por exemplo, na solução que é chamada de geral, pelo menos assim que eu tenho visto nas referências que tenho utilizado, ela vai ter sempre o primeiro passo aqui, né? Vai ter o circuito aberto, vai nos trazer a informação de tensão TVNAM. Depois a gente faz um estudo de curto-circuito. Desse estudo de curto-circuito aqui, já conhecendo a tensão do TVNAM, eu vou encontrar a resistência de TVNAM como sendo a própria tensão do TVNAM sobre a corrente de curto-circuito, né? E aí tá obtido o equivalente TVNAM. Se eu pensar aqui numa solução para circuitos sem fontes dependentes, não é o nosso caso aqui, tá certo? Mas isso aqui é uma solução que vai ser bem simples, porque você vai fazer o primeiro passo também, tensão do TVNAM, é a tensão do circuito aberto. E aí o segundo passo, você vai desligar as fontes independentes, né? E aí, como é que você vai desligar as fontes independentes? Exatamente como a gente faz lá no princípio da superposição, né? O que for fonte de tensão vira fio, o que for fonte de corrente vira circuito aberto. Você fixa os dois nós de referência, é como se você chegasse nesses dois nós de referência do equivalente e colocasse pregos aqui para amarrar esses nós, então eles não podem sumir com nenhuma associação dos resistores que sobram, e aí no momento que você reduzir de um caminho a outro a única resistência, você terá aqui o R de TVNAM, tá certo? E tem ainda uma terceira alternativa que algumas referências chamam aqui de solução para circuitos com fontes dependentes, mas na realidade essa terminologia aqui nem é tão interessante na minha opinião, porque no final das contas é também uma solução geral, então eu até chamo ela aqui de solução geral alternativa, né?
Então, como é que funciona essa? Ela vai ter também o primeiro passo, como sendo análise de circuito aberto, para achar a obtenção TVLAN. Só que, como segundo passo, o que é que você vai fazer? Você vai desligar novamente as fontes independentes. Tá? O segundo passo é igual. Só que tem uma diferença. Como ela vai ter fontes dependentes, essas fontes dependentes não podem ficar sem a excitação proveniente das fontes independentes. Então, cria-se um terceiro passo em que você coloca uma fonte auxiliar. Ou seja, pode ser se você colocar uma fonte de tensão auxiliar, você vai ter que calcular a corrente auxiliar que passa por ela. Se você colocar uma fonte de corrente auxiliar, você vai ter que calcular a tensão que se estabelece entre os terminais dessas fontes de corrente. E ao final, o R de TV não vai ser igual a quem? V auxiliar sobre I auxiliar. Certo? Então, nós, nesse problema aqui, poderíamos fazer de diferentes formas essa solução. Eu vou optar por usar essa última forma aqui, que é uma forma que geralmente causa dúvidas, porque envolve desligamento de fonte, inclusão de fonte auxiliar. Então, eu vou seguir por essa solução. Tá certo? Então, vamos lá. Se eu quero achar, então, o equivalente deste circuito aqui, deixa eu copiar aqui o circuito. Então, vamos copiar aqui essa solução. Polar. Então, este é o circuito sob análise. Deixa eu dar uma limpada nele aqui. Né? Eu quero manter o 6K explícito, então eu não vou considerar o 6K aqui nas minhas análises do equivalente TV não, então eu vou remover esse elemento, deixar ele guardadinho para devolver ele ao final. E aqui está o circuito, então, que eu vou proceder com as análises de interesse. Tá, gente? Tá certo? Então, como primeiro passo, conforme eu expliquei, todos os métodos que você vai fazer o primeiro passo, eles estão interessados em achar aqui a tensão de TV não. E esse é o nosso primeiro passo. É o que a gente tem que fazer primeiro aqui. Tá certo? Para analisar essa tensão de TV não, eu poderia escolher qualquer técnica. Mas pensem só, né? Se a gente pensar nas técnicas que nós conhecemos, corrente de malha promissora, a própria a associação de leis de Kirchhoff das tensões e corrente daria também algo legal. Só que vejam, se eu pensar em LKT e LKC, qual é o primeiro objetivo? Achar as correntes desconhecidas no circuito. Então, tem uma corrente aqui, tem uma corrente aqui, tem uma corrente aqui. Ou seja, eu vou cair num sistema de terceira ordem. Né? Então, vai ficar relativamente grande o problema. Então, não quero cair nesse tamanho de ordem aqui. Né? Se eu pensar aqui em tensão de nó, eu posso ter um nó essencial aqui, tem um nó essencial aqui, outro aqui, outro aqui. Eu puxaria uma referência para cá, teria aqui um caso especial de cara, né? Então já trabalharia aqui basicamente conhecendo uma das tensões de nó, teria que achar outras duas. Então recairia num problema ali basicamente ali de segunda ordem, né? E se eu for para a corrente de malha, percebam que eu só tenho uma corrente aqui, outra aqui, mas essa de baixo, essa daqui não tem corrente, né? Esse lado aqui não tem corrente porque está em aberto, é uma análise de circuito aberto aqui. Mas veja que essa corrente de baixo passa por essa fonte corrente, então tem um caso especial e aqui também tem um caso especial. Então, assim, no final das contas, trabalhar com corrente de malha se mostra promissor nesse exemplo, porque vai nos permitir trabalhar de forma mais simples. Então, vamos em frente. Eu vou trabalhar aqui com, primeiro, I1 e I2. Tá? Primeiro objetivo é achar essas correntes para depois encontrar tensão TV não. Então, quem não viu a questão 9, a gente resolveu esse problema aqui por princípio da superposição, resolvemos umas 3 vezes ele. Né? Então, vai ficar meio repeteco aqui, mas é importante que vocês já vão estar mais afiados no problema para entender o que eu estou fazendo. Então, veja, se eu analisar aqui a malha 1, né, eu tenho aqui um caso especial do tipo 1, ou seja, I1 vai ser de cara aqui Vx sobre 2000, né? Posso passar esse 2000 aqui multiplicando em 1, ele foi igual a Vx, mas eu não posso deixar Vx, volto a dizer, explicando novamente. Se eu estou usando corrente de malha, o primeiro objetivo é achar a corrente de malha, então o problema matemático não pode ter nenhuma variável que não seja corrente de malha nesse momento. Tá? Aqui a gente já viu
que pela combinação aqui de I1 que vem nessa direção e I2 que vem na direção oposta, o Vx vai ser igual a quem? Vai ser 4K I1 menos I2, tá? 4K em 1 menos I2. Só que tem um detalhe aqui, né? Tem um detalhe interessante aqui, que é o seguinte. Vou até botar um novo mais aqui, mas eu já sei de uma coisa. Abrindo um parêntese aqui, né? Se eu vier direto para a malha 2, análise da malha 2, eu também tenho um caso especial do tipo 1, porque essa corrente 2 vai subir na mesma direção aqui da fonte de corrente. Então, eu já sei de cara que I2 é igual a 2 miliamperes. De cara, né? Não tem nem o que pensar aqui. Então, se colocar aqui agora, ó, retornando a malha 1, o que é que eu vou ter? Vou ter que Vx é igual a 4K vezes I1 menos 4K vezes I2, I2 eu já sei que é 2000. Então, Vx vai ficar igual a 4K I1 menos 8, porque milho vai embora com K, então vai ficar 4 vezes 2, 8. Aí, substituindo, eu vou ter o quê? Aqui em cima, ó, eu tenho 2001 é igual a Vx, e Vx foi agora 4001 menos 8. Ou seja, passo o menos 8 positivo para o outro lado, 2001 subtraindo do outro, vou ficar com 4000 menos 2001 igual a 8, ou seja, 2001 igual a 8, isso vai me dar um I1 igual a 8 dividido por 2000, ou seja, I1 vai ser igual a 4 miliamperes. Esse resultado aqui, então, fecha a solução que a gente queria fazer aqui, né? Ou seja, eu já tenho I1 aqui, já tenho I2 aqui. Então, eu estou interessado em calcular quem? V de Thevenin. Só que para calcular V de Thevenin, eu agora vou usar as correntes reais do circuito, porque V de Thevenin é a tensão real do circuito quando esse circuito está em aberto. Então, por exemplo, eu posso pensar aqui em correntes reais, eu vou chamar aqui, por exemplo, de X descendo, eventualmente aqui, né, X descendo, com esse 2 aqui que estaria descendo também, vou chamar aqui de um Y. Eu nem precisaria do Y na realidade, né? Poderia ter travado ali a solução até antes, porque o I2 eu já conheço de cara pelo conceito do caso especial. Mas o que eu preciso entender aqui? É que eu vou ter agora uma queda de tensão aqui por essas correntes reais, e daí eu posso aplicar uma LKT, que vocês também já aprenderam, tá? Para achar o VTV não, ou seja, eu fecho o LKT pela tensão que eu quero calcular. Então vamos lá, como é que seria aqui então? Aplicando a LKT, né? Veja só, começando aqui por cima, né? Eu entrando no mais, eu ficaria com mais VTV não. Aí descendo aqui, ó, vou entrar por aqui, vou ficar com menos 3. Tá? Posteriormente, se eu subir aqui, ó, até peguei aqui na direção contrária, poderia ter pego na direção das correntes, mas ó, se eu estou subindo aqui, eu estou entrando no menos aqui dessa queda de tensão estabelecida por Ix. E Ix é igual a quem? É igual a I1. Então aqui vai ficar menos 2K vezes I1. Menos 2K vezes I1, que I1 foi 4 mili. E aqui voltei para a origem. Tá? Então, se eu voltei para a origem, tudo isso igual a zero. Ou seja, K vai com mili, vou ficar então que V de Thevenin é igual a, passei o 3 positivo, e 2 vezes 4, 8, vai ficar positivo, mais 8. Ou seja, acho um V de Thevenin de 11 volts, que inclusive já bate ali com a tensão de Thevenin do gabarito. Tá legal? Bom, fechamos o primeiro passo. Qual é o segundo passo agora? Achar o R de Thevenin desse circuito.
E como eu falei para vocês, a gente vai introduzir aqui fontes auxiliares, né? Uma fonte auxiliar. Então, eu vou fazer como aqui? Eu vou copiar esse circuito aqui para nos facilitar a vida. Deixa eu copiar aqui embaixo. Vou trazer isso aqui para cá, para ficar mais organizado. E, bom, deixa eu dar uma limpada aqui, que agora vai mudar a estratégia de análise aqui do nosso circuito, tá certo? Bom, a gente. Opa, bom, a gente tem esse circuito aqui, e como é que eu procedo quando eu passo para a etapa do circuito do cálculo equivalente TVNAM, usando fonte auxiliar? Eu tenho que primeiro desligar as fontes independentes. Aí agora é diferente do que a gente faz lá na princípio da superposição, né? Lá a gente deixa uma fonte por vez. Aqui eu vou desligar todas, certo? Então o que é fonte de tensão aqui, ó, vai virar um fio. O que for fonte de corrente aqui vai virar um circuito aberto, tá certo? Então vamos lá. Fonte de corrente virou circuito aberto e fonte de tensão virou um fio. O primeiro passo é esse aqui, tá? Bom, não posso prosseguir simplesmente simplificando as resistências, porque eu tenho uma fonte dependente na história. É por isso que a gente chega aqui e coloca uma fonte auxiliar, tá certo? Uma coisa interessante que eu gosto sempre de falar é o seguinte: se você buscou, volta até aqui, ó, se você buscou o VTVNAM com mais em cima, menos embaixo, você vai colocar uma fonte auxiliar, você segue, se for de tensão, você vai seguir a mesma polaridade aqui da fonte auxiliar, tá certo? Mas se você for usar uma fonte de corrente, você vai colocar uma corrente na direção como se fosse uma direção de corrente fornecendo para o circuito. Porque essa fonte auxiliar vai acabar sendo a única fonte independente do circuito. Então, se você estava trabalhando com o VTV mais em cima, menos embaixo, é como se essa corrente estivesse entrando no menos, saindo no mais. Isso nos remete a uma convenção ativa de fornecimento de potência, tá certo? Então, é só para ficar atento a essas direções, porque eu vejo que também existe muita dúvida em relação a isso quando você vai proceder com os cálculos, tá certo? Neste exemplo aqui, eu escolhi colocar uma fonte de corrente e auxiliar igual a 1 ampere por uma razão simples, que é a seguinte: se eu sei que R de TVNAM vai ser igual a V auxiliar sobre I auxiliar, e esse I auxiliar que eu disse que é 1, então R de TVNAM já vai ser de cara igual ao V auxiliar que vai aparecer aqui sobre a fonte, ou seja, a tensão que aparecer aqui, a tensão que aparecer aqui, e eu vou chamar aqui de V auxiliar, esta tensão já será de cara igual ao R de TVNAM numericamente, tá certo? Então, eu vou até apagar esse RTV aqui para não confundir vocês, mas saibam que a tensão já vai ser de cara o que eu estou buscando em termos de resistência de equivalente TVN, tá certo? Pois bem, agora é resolver o problema, tá? E aí, volto a dizer, temos aqui duas fontes de corrente, fica muito promissor trabalhar com corrente de malha, tá certo? Então, eu trouxe aqui uma corrente de malha I1, e aqui vou colocar aqui uma corrente de malha I2, tá? Vejam bem, analisando essa malha 2, eu já tenho de cara aqui, né, um caso especial do tipo 1, ou seja, apenas I2 está passando pela fonte de corrente auxiliar, então I2 é igual a IAUX, ou seja, I2 é igual a 1 ampere. Não tenho o que pensar. Na verdade, desculpe, é menos, né? Então, no sentido contrário, eu botei, né? Então, ó, se essa corrente está assim, ó, a fonte auxiliar está subindo, então uma é menos a outra, tá bom? Então, só corrigindo, na malha 2, caso especial 1, corrente I2 é igual a menos IAUX, que vai ser então igual a menos I1, tá? E aí eu posso passar agora para a malha 1, tá? Então veja, I1 também já vimos aqui várias vezes, né? É igual a Vx sobre 2000. Esse sim está na mesma direção aqui, ó, tá certo? I1 vai subir por ali, então está na mesma direção. Eu não posso deixar o Vx, já falamos sobre isso, né? Só que agora eu não tenho corrente aqui embaixo.
Não tenho corrente ali embaixo. Então, eu vou ficar com 2001 igual a Vx. Eu tenho que dizer quem é Vx. Então, mas Vx é quem? Vx, nesse caso, vai ser 4K e 1. Então, substituindo, nós vamos ter 2001 igual a 4001. Se eu passar esse daqui subtraindo, eu vou ficar com 4.000 menos 2001, tudo isso igual a zero. Ou seja, isso vai me resultar em 1 igual a 0 amperes, conforme a gente viu na questão 9 lá, também no princípio da superposição. Tá? Então, vejam bem, no momento que eu acho que I1 é zero, eu já tenho tudo que eu preciso para calcular, então, a tensão V auxiliar que eu estou procurando. Porque, na realidade, o que é que eu vou fazer? Se eu já achei 2, eu posso assumir aqui, eventualmente, uma corrente descendo aqui, ó, vou chamar aqui de um IX, descendo, e percebam que I2, ó, está subindo, né? Então, se eu considerar essa corrente IX descendo, qual é a queda de tensão aqui em cima do 2K? Eu tenho mais em cima aqui, mais e menos, já que a corrente está passando por um elemento passivo, né? Se você perceber, este mais daqui segue via fio até o terminal da tensão Vaux, e este menos, ó, a partir do momento que curto-circuitou a fonte de tensão, ele vai coincidir com menos aqui na, na fonte também no Vaux. Então, no final das contas, se você parar para pensar, eu estou interessado unicamente em quê? Em entender quem é X a partir do balanço de 2 e 1 e saber quem é a queda de tensão em cima desse 2K, que vai ser exatamente a tensão que vai aparecer na fonte de corrente. Tá? Então, vamos em frente. Né? Então, calculando aqui, eu vou estar calculando R de TV. Ou seja, vamos lá. Quem é que vai ser esse X? X, que é a corrente real, veja, se eu assumir X descendo, ele está estabelecendo mais em cima, menos embaixo. Quem é que estabelece mais em cima, menos embaixo? É o I1. Porque o I2 está subindo e estabelece mais embaixo, menos em cima. Então, quem vai predominar é quem coincide nessa polaridade da tensão resultante, no caso, I1. Né? Então, o IX vai ser I1 menos I2. Tá? I1 menos I2. E aí, nesse caso, eu vou ter aqui que vai ser zero, porque I1 é zero, menos I2, I2 ficou ali menos 1, então vai ficar menos 1, ou seja, Ix igual a 1. Essa aqui é uma corrente real, tá certo? Que eu vou agora, então, aplicar onde? Uma LKT, ou mesmo uma lei de Ohm direta aqui, já que é uma queda de tensão em cima de um resistor, e eu já vi que esse Vaux coincide com a tensão dessa queda de tensão em cima do resistor. Então, de cara aqui, eu posso dizer que o Vaux vai ser quem? É o 2K vezes X, ou seja, Vaux, que é numericamente igual a RTV não, conforme a gente já falou, né? Mas enfim, eu vou até fazer diferente aqui. Esse Vaux aqui vai ser, então, 2 kV. Então, como eu falei, né? O RTV não é quem? Vaux sobre Iaux. Vai ser Vaux sobre 1, e eu botei uma fonte de corrente igual a 1, ou seja, eu concluo que a RTV não é 2 kV. Tá? Então, também batendo ali com o gabarito que a gente tem no problema. Agora é que vem a prova dos 9, né? Porque agora eu tenho um equivalente de TV NAN posto, ou seja, né? Portanto, nós temos um equivalente de TV NAN que tem uma fonte aqui de 11 volts e uma resistência equivalente de TV NAN aqui igual a 2 kΩ, tá? Esse equivalente de TV NAN já está posto. E o que é que eu vou fazer? Se você lembrar, eu estava em busca de colocar aquele resistor 6K ali de forma explícita, né? Eu estou interessado em analisar esse 6K explicitamente. Tá? Você olha ali na figura ao lado do slide, vocês estão vendo lá qual é o circuito original. Então, os terminais de referência que eu tomei ali para o cálculo de TV NAN foram esses.
Então, agora eu devolvo o 6K e posso calcular o que se pediu no problema, que foi basicamente o quê? O VS. Poderia calcular uma corrente, está tudo explícito para esse 6K, né? A diferença é que eu vou considerar no entorno dele um circuito equivalente dele. E tem que bater com a resposta que a gente obteve lá na questão 9, né, na questão anterior, que é 8,25 volts, tá? Bom, isso aqui nitidamente me leva a um problema que eu posso usar aqui, divisor de tensão. Né? Então, usando o divisor de tensão aqui, basicamente eu teria o quê? Que VS é quem? É a resistência do resistor onde eu estou medindo a tensão, no caso 6K, sobre essa mesma resistência, mais o que estiver em série, só tem ali o 2K em série, vezes a tensão que se divide, que é a própria tensão TVNAN. Ou seja, eu fico 6K sobre 8K vezes 11. Né? Então, K vai embora com K, eu vou ficar com 6 sobre 8, tá? 6 sobre 8 vezes 11. Se vocês fizerem esse cálculo, o VS vai dar exatamente 8,25 volts. Bateu certinho com o que a gente fez nos outros problemas. E aqui a gente conseguiu mostrar como calcular o equivalente TVNAN por uma das formas, né, que nós teríamos de obtê-lo, aquele caso em que se usa fonte auxiliar. Tá bom? Usei aqui uma fonte auxiliar de corrente, poderia ter feito com a fonte auxiliar de tensão sem problema nenhum, teria que dar o mesmo resultado. Tá bom? Então é isso, pessoal. Essa foi a questão 10, abordando aqui TVNAN. Tá bom? Então, bons estudos para vocês. Até mais.